Sejam muito bem-vindos ao Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, curte, deixe seu comentário ao final aqui, que hoje a gente tem um convidado muito especial. Quem está conosco é o Graco Silva, ele que é empresário e proprietário da Graco Viagens. A gente vai falar muito assunto interessante aqui, vamos falar sobre Manaus, como que Manaus, no Amazonas, se destacou como um hub que pode te levar para os Estados Unidos, para o Caribe, com voos aí diretos ou com escalas curtas. Enfim, vamos deixar o assunto correr aqui. Seja muito bem-vindo ao Pod Viagens, Graco Silva. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom poder compartilhar sobre Manaus e é um prazer mais uma vez estar aqui hoje com vocês. Primeira pergunta, quem é Graco Silva? Quem chegou agora no vídeo aqui precisa entender quem é Graco. Graco Silva é um empreendedor pernambucano, ousado, que ama viajar e que faz histórias aí um pouco durante esse processo todo de viagem. Como é que surgiu, Graco, essa ideia de você abrir uma agência de turismo, né, que é a Graco Viagens? Há quanto tempo já que você tem essa agência? Como é que surgiu o seu negócio? Há quanto tempo? A Graco Viagem está no mercado hoje há 8 anos. Surgiu em 2016. Eu já tenho uma experiência longa do turismo, desde 97. Já trabalho no turismo, quase 26 anos aí. Venho de companhia aérea. Já trabalhei em companhia aérea, já trabalhei em outras agências de viagem. E em 2016 veio o pensamento de criar e montar a minha própria agência. A Graco Viagens é uma agência 100% online. Hoje, mesmo iniciando em Manaus, a gente também tem uma base em Recife, pegando sempre esse mercado do norte e do nordeste do Brasil. Lembrando, né, que quando a gente fala em Manaus, muitas pessoas não sabem que Manaus hoje tem voos direto, pelo menos sazonais ou não, para Miami, por exemplo. Sim, Então, e tanto Recife também tem voos aí para a Europa. sim, E algumas pessoas ainda têm na cabeça que não, que para você ir para a Europa ou para os Estados Unidos tem que ser de Guarulhos sim. ou do Rio de Janeiro. Então, como é que Manaus, Graco, se coloca aí como um hub para te ligar? Para onde de Manaus eu vou para onde? Fora do Brasil? Manaus hoje é uma metrópole, né? Com mais de 2 milhões de habitantes, então você consegue interligar Manaus com todos os outros pontos de destino fora do Brasil. Por exemplo, Manaus, Colômbia, você está a 2 horas e meia de voo. Manaus, Panamá, você está a 3 horas e 30 de voo. Um voo direto Manaus, Miami, você está a 5 horas e meia. E agora a gente teve o retorno da TAP, interligando também Manaus, Lisboa, com uma pequena parada em Belém. Então hoje a gente consegue interligar esse hub de ponto de conexões aonde em poucas horas, com menos tempo de viagem, você chega no Caribe com uma conexão rápida no Panamá ou em Bogotá. Então Manaus hoje interliga essas conexões de voos internacionais e se tornando uma capital com menos tempo de viagem, sem que o nosso cliente, o nosso passageiro, vá para São Paulo, vá para o Rio, para depois subir para os Estados Unidos, porque você vai passar por Manaus do mesmo jeito. Manaus hoje tem voo direto para Bogotá ou não? Sim, Manaus hoje tem voo direto para Bogotá, tem voo direto para o Panamá, tem voo direto para Miami e tem voo direto agora interligando a Europa. Para Orlando ainda não tem voo Não, para direto. Orlando não. Para Orlando você faz conexão ou em Bogotá com a Avianca ou no Panamá com a Copperline. Ou em Bogotá ou no Panamá. Isso. Mas tem operação fazendo direto Manaus-Miami, não Manaus-Orlando. Perfeito, perfeito. Então você veja, né, as pessoas não têm. Eu imagino que essa informação que você passa, para quem não é do norte do Brasil, é novidade. Sim, 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 porque você consegue se conectar e fazer uma viagem mais curta, né? Então, você ver que morar em Manaus não se tem aquele mito que todo mundo acha que em Manaus você vai encontrar uma onça no shopping, você vai encontrar uma cobra na rua ou você vai encontrar indígenas dentro do ônibus. Não.
que o pessoal se pendura em cipó ainda. É brincadeira isso aí. Não, sim, ainda tem. O pessoal brinca, né? Manaus hoje, em pleno século XXI, é uma metrópole. E você tem vários atrativos que interligam Manaus com o mundo todo. Sim, sim, perfeito. Aproveitando, falando de Manaus, né, Graco, quais são os principais atrativos turísticos de Manaus para aquele brasileiro que está assistindo a gente, não conhece o norte do Brasil, nunca foi em Manaus, o que que a pessoa pode esperar encontrar em Manaus? A gente começa falando do principal cartão postal da região, que é o famoso Teatro Amazonas, né? Não tem como você falar de Manaus e não falar do Teatro Amazonas, que tem, desde a época da Era da Borracha, evoluiu bastante e hoje é conhecido mundialmente. É um teatro belíssimo, né? E fora o Teatro Amazonas, você tem o Mercado Adolfo Lisboa, onde você vai encontrar a gastronomia típica da região, como vários atrativos culturais, certo? E aí a gente saindo lá do mercado, a gente tem o Largo São Sebastião, que fica na frente do Teatro Amazonas. A gente tem a famosa Praia da Ponta Negra, que é a praia de rio de água doce, entendeu? E a gente tem alguns eventos que se tornaram atrativos de Manaus, como o famoso Boi Manaus, que é um carnaval fora de época, que acontece no mês de outubro, no Em Manaus? aniversário da cidade, em Manaus. São 3 dias de evento. A gente tem um festival de ópera dentro do Teatro Amazonas, certo? Que vem artistas nacionais e internacionais, o turismo como um todo. E a gente tem também o fluxo de cruzeiros, certo? Que entre novembro a maio tem turistas que vêm de avião para pegar os cruzeiros que saem por Manaus ou vêm no próprio cruzeiro e retornam para os seus países. Na rota de cruzeiros agora, entre 2023 e 2024, a gente teve em média 25 mil turistas passando pela região a nível internacional. Então, aproveitando os atrativos locais e conhecendo um pouco Manaus e a Amazônia. E quando você sai de Manaus também, a gente pegando esse lado da Amazônia, a gente tem os passeios ecológicos, encontro das águas, os flutuantes, que hoje na região entre Manaus e o Amazonas é muito importante como atrativos para que o final de semana, como a gente não tem praia, as praias são os rios. Então, você vai para os flutuantes, entendeu? Curtir o teu final de semana lá na água de rio. Então, isso daí é um atrativo muito forte. Você que não conhece Manaus precisa conhecer um flutuante na região. Interessante que a gente está falando aqui sobre o encontro das águas e a edição está colocando aqui nas imagens por trás da nossa fala esse encontro das águas, que um cartão postal também. Total. Você vê aquela água escura com água mais clara, tem diferente temperatura. Quando eu estive lá em 2008, eu pulei lá no Encontro das Águas, a gente pegou um barco, foi até lá, tirei uma foto E elas bacana. realmente Não se misturam. não se misturam, né? É um fenômeno mesmo da natureza que elas realmente não se misturam. Esse passeio ecológico, que eu não sei se você chegou a fazer quando foi em Manaus, ele vai até o encontro das águas, ele vai para um nativo, participa de uma tribo indígena, você vê as Vitórias Régias, você faz um mergulho com os botos na região, que é um mergulho incrível para você conhecer. Então, assim, vale muito a pena fazer esse passeio na região. Você falou da praia da Ponta Negra, eu lembrei de uma outra praia que eu fui lá, não sei se é famosa ou não, mas é a lembrança que eu tenho, a Praia da Lua. Eu fui Sim, num Praia lugar. da Lua e a famosa Praia do Tupé também, que eu acredito, não sei se você chegou a conhecer ou se você não fez esse passeio ainda. Não, eu lembro da Praia da Lua, é o nome que eu tenho recordação. Eu aproveito de te perguntar, né? Você me disse que outubro é o aniversário da cidade. Você sabe dizer quantos anos tem a cidade de Manaus, aproximadamente? O tempo de fundação dela? Assim, uma cidade antiga ali Sim, na sim, hoje região, né? Manaus tem mais ou menos 365 anos, se E, eu não me engano, sim, sim. 365, 366. Vou até pulsar aqui para que a Sim, gente sim. dê A com informação correta. propriedade essa informação correta. E a cidade de Manaus ela tem 2 milhões de habitantes, Em aproximadamente. média, aproximadamente 2 milhões de É uma habitantes. das grandes capitais do Brasil, né? Sim, sim, na região norte principalmente, né? Melhor época do ano para visitar Manaus? É outubro? Não? Tem o período chuvoso para quem está pensando em ir para Manaus? Hoje Manaus se divide em duas estações no ano, né? O período do verão amazônico e o período do inverno amazônico, né? O ideal sempre é para conhecer Manaus é entre maio a dezembro,
que é o verão amazônico. Apesar que esse ano a gente teve uma seca muito intensa na região, né? E isso pode afetar um pouco a logística dos passeios, os atrativos, que na maioria deles você vai fazer via rio, que é o foco da região amazônica. Mas conhecer Manaus entre maio a dezembro é a melhor opção, apesar que é o clima muito mais quente e muito mais intenso. Eu só fiz questão de checar aqui a população e a idade de Manaus. Você chegou bem pertinho. A idade de Manaus, 355 anos. E a população, 2.270.000. Então, é uma capital Sim. das grandes capitais brasileiras, né? É uma metrópole que hoje vale muito a pena para quem ainda não conhece a região, para quem não conhece Manaus, precisa conhecer Manaus, porque Manaus você tem muita coisa para fazer. Eu quero te perguntar quais são as empresas aéreas que conectam Manaus para outros países, ou para a América do Norte, ou para a América Central, ou para a América do Sul. A gente falou das cidades que a gente pode ir, Sim. mas quais são os aéreos que fazem isso, as empresas? Hoje a Avianca conecta Manaus com a América do Sul, pegando não só Colômbia, como toda a região da Colômbia, Cartagena, Bogotá, San Andrés, que é uma ilha bem conhecida caribenha para quem sai de Manaus. Hoje nós temos a Copa interligando a América Central ali até o Panamá, né? Isso que também interliga e faz conexão para toda a rota do Caribe, que a Copa Airline faz, como Estados Unidos também. Então é muito bem procurado. Hoje nós temos a Gol e a Azul Linhas Aéreas, que faz o trajeto entre Manaus e Miami, voo direto dessas duas companhias aéreas. A Gol também? A Gol também, só que são voos por período, né? Dependendo da alta temporada, ela faz 2 vezes na semana. Não são voos diários? Não são voos diários. E aí nós temos agora a TAP interligando a Europa, que é mais um continente, mesmo fazendo a rota Manaus, Belém, Lisboa, mas é uma escala rápida em Belém, mas é um tempo menor de voo do que a pessoa precisar descer até São Paulo e Rio de Janeiro e já conectar saindo de Manaus para qualquer outra região da Europa. Manaus, eu sempre ouvi falar que ela não é muito bem conectada às capitais do norte do Brasil. Até é uma pergunta que não está no script, mas é possível você voar de voos diretos para as outras capitais do norte? Algumas sim, outras realmente têm essa dificuldade, que isso eu acredito e deixo como dica que precisava se trabalhar mais na região. Por exemplo, A gente ouve falar assim que, eu vou chutar aqui, mas a informação que eu tenho na mente agora, o camarada ele está em Rio Branco, ele não consegue ir para Manaus, ele tem que descer em São Paulo para ir para Manaus, ou não é bem assim? já teve uma dificuldade maior. Hoje já tem um voo direto que interliga entre Rio Branco, Porto Velho e Manaus. Então ele chega mais rápido em Manaus porque ele só faz uma escala em Porto Velho, que é uma rota só. E aí o voo ele volta a Manaus, Porto Velho, Rio Branco também. E Manaus, Belém, que é a maior frequência que interliga o norte. Agora outras capitais como Macapá, você precisa descer para Brasília ou até mesmo para Belém, dependendo de uma conexão mais próxima, ou São Paulo. Então Uhum. poderia se interligar ou ter uma rota fazendo Macapá, Belém e Manaus. Então, Talvez que realmente ainda ainda falta essa tem, ainda infraestrutura, sim, né? ainda falta ainda tem essa dificuldade dessa logística aérea que poderia se trabalhar e poderia melhorar mais. Tem muito potencial de crescimento ainda na região norte do Brasil, Sim, né? muito potencial. E a gente percebe assim, né, como viajante, eu digo para você que o mundo ele tem vontade de conhecer a Amazônia. As pessoas na Europa, as pessoas nos Estados Unidos, na Ásia, conhecem quando se fala de Brasil, elas lembram de carnaval, Amazônia e futebol. E a gente vê que a Amazônia, quando eu falo Amazônia, eu me refiro à região amazônica. Ela não é divulgada para o mundo. As pessoas sabem da floresta, mas as pessoas imaginam que é uma floresta fechada, que não tem como chegar lá. É porque quando se fala em Amazônia, só se pensa em floresta Amazônia. Entendeu? Essa biodiversidade que existe, essa conexão toda com a floresta. E quando se fala em Amazônia, norte do Brasil, também existe Manaus, que tem vários atrativos que você pode conhecer e que você pode aproveitar a região também. Então, vale muito a pena se pensar na Amazônia, mas se pensar também em passar 2, 3, 7 dias e conhecer o que Manaus tem para proporcionar.
Tem vários atrativos na região, como a Navilhana, como o Presidente Figueiredo, que é um As polo de cachoeiras, né? ecoturismo de cachoeiras a 2 horas de Manaus, como o Rio Preto da Eva, como Barcelos, que existe temporadas de pesca, onde os turistas internacionais vêm pescar em Manaus, que é o famoso tucunaré gigante que se tem na temporada de pesca em Manaus. Então, assim, existem vários atrativos que você pode conhecer Manaus e que você não tem só o foco da região amazônica, que é a floresta que todo mundo conhece, que é o desmatamento, que é essa questão da fumaça aí que viralizou tudo esse ano. Então, assim, existe vários atrativos que você precisa conhecer em Manaus. É legal a gente falar que o Amazonas é um estado gigantesco Sim, que engloba aí quase a Europa toda, né? A Europa Ocidental. E por outro lado, tem apenas aí 62 municípios, se eu não estou sim. enganado, um pouco mais de 60 municípios num estado tão grande, né? Aí você falou de Presidente Figueiredo, eu lembrei que eu fui lá também, vai aparecer aqui na edição, nas imagens aqui das cachoeiras lindas que tem lá, que fica a Maravilhoso. pouco mais de 100 quilômetros ali Sim, da capital, né? sim, sim. É, vamos falar aqui agora do Festival de Parintins. Eu tenho vontade de ir, ainda não conheço. Para quem está assistindo a gente, quando acontece, o que que é o Festival de Parintins? O Festival de Parintins, ele é um marco na região, acontece no último final de semana de junho, na maioria das vezes 28, 29 e 30, quando coincide no último final de semana, sexta, sábado e domingo. É um festival que ele, esse ano, viralizou muito mais por conta da ex-BBB Isabelle Nogueira, que participou do último Big Brother, e enfatizou bastante essa cultura do Festival de Parintins. Ela é cunhamporanga de um dos bois, que existe essa rixa entre garantido e caprichoso, mas que dentro da celebração envolve uma cultura toda né, foi da região. E o engraçado é que não só acontece no último final de semana, porque a cidade toda para o Festival de Parintins. Então, as 2 semanas que antecedem o Festival de Parintins, a população manauara já vai para Parintins de barco, ou de lancha rápida, ou de avião, que hoje ainda existe ainda uma deficiência muito grande com essa logística. Os voos, a maioria das vezes, são fretados. Esse ano, algumas companhias aéreas colocaram voos regulares para facilitar a população se deslocar até Parintins e trazer também o turista a nível nacional e internacional que fez conexão no Brasil para ir para Parintins. Então, se a pessoa quer ir para Parintins, vamos entender essa logística. Ela precisa pegar um voo até Manaus. Sim. Chegou em Manaus, como ela faz para chegar em Parintins? Qual é o tempo que ela vai levar? Se ela for de voo, ela vai levar mais ou menos 1h15, 1h30 de um avião Uhum. para chegar em Parintins. Se ela for de lancha rápida, ela leva em média 12 horas para chegar em Parintins. Se ela for de um barco normal, ela vai levar aí de 24 a 30 horas para chegar em Aqueles Parintins. barcos que tem redes para Aquele dormir e tudo barco que tem mais. rede para dormir, que você fica dentro, Que é como a mas população vai, né? sim, que é como a maioria da população vai, até por ser um custo bem menor, né? Com o Festival de Parintins, as passagens aéreas acabam subindo bastante os valores, então, como os voos, a maioria deles sai de Manaus. Esse ano a gente teve uma companhia aérea que interligou quem vem do percurso Brasília, São Paulo, Rio, ou dos voos que é internacional também pousando em Manaus, para chegar até Parintins. E a cidade para, né? Que ainda é algo que precisa se trabalhar muito na estrutura local da cidade, como hotelaria, certo? Como mais assistência ao turista, que se melhorou muito ainda para este ano. Mas eu acredito que nos próximos anos vai se conseguir fazer um trabalho melhor com isso. Essa era outra pergunta que eu ia chegar. Antes ainda, essa lancha rápida é uma lancha de 12 horas de tempo de viagem. Isso. O camarada passa mal ali, muito balanço, quem não é acostumado. Não, a lancha rápida até que ela é segura. Você não passa, não tem muito essa fobia como os catamarãs da Uhum. vida, entendeu? É como se você estivesse num cruzeiro, que você até sente a diferença no primeiro dia de viagem navegando, não é isso? A lancha rápida, a maioria delas são confortáveis, são climatizadas, são Tem comida fechadas, tem dentro, comida a tudo. bordo, tem um mini lanche
que eles oferecem, 1, 2 ou 3, dependendo da quantidade de horas, Tá passando no, nas imagens aqui no agora. intervalo de 3 a 4 horas. Então é bem confortável, você consegue ter acesso à internet, você consegue visualizar, assistir uma TV, então é uma viagem segura. O barco se torna mais cansativo pelo tempo de viagem. Sim, sim, sim. E a cidade, nesse período, como não tem uma estrutura muito intensa com hospedagem, os barcos acabam ficando atracados no porto, ao redor da ilha, porque Parintins é uma ilha, e as pessoas acabam se hospedando no barco. Essa é a pergunta que eu quero entender. Como é a hotelaria lá? Tem hotel? Não tem? Só pode se hospedar no barco? Tem pousada? Dá para alugar casa? Como é que é essa infraestrutura de Parintins? Hoje ainda é deficiente com a hotelaria, existe hotéis sim, mas não com a demanda intensa, existe pousadas e como a demanda e a procura tem sido muito grande nos últimos festivais, as famílias saem das suas casas para locar as casas no período do festival. Eles locam no período do festival e vão para Manaus, na casa de parentes, por exemplo, e os barcos servem de hospedagem ao redor da ilha, porque a ilha fica muito lotada. E Olha, realmente o festival é incrível, entendeu? É uma aglomeração, uma festa popular que envolve cultura, que envolve arte, que envolve fé. É uma celebração surreal que você realmente precisa presenciar, precisa assistir, precisa viver esse momento e com certeza você não sai a mesma pessoa. é um final de semana de É um festa final de só? semana de festa, o último final de semana do mês de junho. Perfeito. Então a pessoa tem que se organizar aí ali por fevereiro e março para que Sim. consiga pegar um voo mais barato, fazer contato com a Graco Viagens, né, para Com comprar a certeza, para passagem que a gente aérea. monte seus pacotes de viagens e dê todo esse suporte, até na locação de carro, de casa, ou quem não quiser ir de voo, quiser ir de barco, quiser ir de lancha, a gente tem todo esse acesso Vocês direto dão lá todo o para suporte, todo o hospedagem, suporte, tudo. tudo, A para pessoa conhecer vai com Parintins. segurança, às vezes algumas pessoas têm medo, falam, pô, você quer seguro lá na ilha? Com É certeza. uma festa segura É também. uma festa segura, né? Porque apesar de ser uma ilha, ela tem toda a segurança pública, certo, do Estado. E o Estado tem apoiado muito a cultura de Parintins. Nos últimos anos tem sido uma evolução muito grande, muito magnífica. Você precisa conhecer no próximo ano Eu não fui em Parintins ainda, tenho muita vontade de e vai conhecer. gostar bastante. Gastronomia do Amazonas, gastronomia de Manaus. O que que a pessoa que vai para Manaus ela precisa experimentar? O que que ela precisa comer? Hoje a culinária local é o peixe, né? Não tem como falar de Manaus e não falar do saboroso tambaqui da região. Seja o tambaqui assado, seja a caldeirada de tambaqui. Então você tem muito essa essência da gastronomia em si com o tambaqui. E retirando o tambaqui, não sei se você já ouviu falar no X-caboquinho. Esse não. O X-caboquinho é um sanduíche onde ele envolve o tucumã com o queijo coalho e a banana frita. Maravilhoso, saboroso, típico da região. Tá E aparecendo ele é, aqui na imagem. e ele é chamado X-caboquinho. O tucumã é aquela frutinha laranja onde você descasca. Ele é utilizado para famosa tapioca também, fora o sanduíche. Também tem a tapioca que envolve o tucumã, que envolve o queijo coalho, que envolve a banana frita. A banana frita da região é aquela banana pacovan, como se fosse a banana comprida Uhum. do Nordeste, entendeu? E você também tem o açaí, né? Que apesar de ser típico do norte, o açaí da região amazônica, como um todo do norte, não é o mesmo açaí que você conhece aqui, que é o sorvete de As açaí, pessoas não que é o conhecem o frozen de açaí, açaí. Você precisa conhecer o açaí mesmo, original. porque aqui chega congelado já. Chega congelado. Então lá, o açaí típico da região é aquele açaí aguado que você pode misturar ele com açúcar, que você pode comer ele com a farinha de tapioca, Sim. que é aquela farinha com a bolinha, que você pode tomar o sorvete de açaí, entendeu? O creme de açaí e finalizando mais um complemento, o famoso cupuaçu, que é um primo do cacau e que com o cupuaçu você pode fazer doce,
bala de cupuaçu com chocolate, você pode fazer Suco, creme, né? sorvete, suco, aquele suco azedinho de cupuaçu. Então, assim, Eu a- lembrei de mais um aqui, de mais um prato que eu comi lá, olhando pro Teatro Amazonas. Eu comi o tacacá. o tacacá, Não sei se é de lá ou não. o tacacá se come muito no Amazonas, mas é um prato típico do Pará, né? Eu não sabia. O tacacá é um prato típico do Pará, é do paraense, mas o norte todo consome o tacacá. Que é uma sopa quente, né? Isso, então para onde você vai em Manaus, você vai encontrar naquela cuia, que é naquela tigela, né, típica indígena, Uhum. o tacacá, que é o camarão, que é aquela goma, entendeu? Que é o jambu para dar aquele ardorzinho, que eu acredito que você deve ter provado. Cachaça de jambu, né? Nem todo mundo gosta muito, mas é um prato típico e um atrativo da região. E quero deixar uma dica para você, viu? Vai para Manaus, precisa conhecer. Comer o tambaqui, conhecer o x-caboquinho e aproveitar o açaí. E você veja, né, Graco, a gente fala de Brasil, é um país com dimensões continentais. Nós aqui de Curitiba, a gente está gravando esse episódio em Curitiba hoje. Se tivesse um voo direto para Manaus, que não tem, é necessário mais caro em São Paulo ou Brasília, você levaria aí aproximadamente umas 3 horas e meia, 4 horas num voo direto para Manaus. Então, você tem uma dimensão do que é esse deslocamento. Seria a mesma coisa que você sair de Lisboa e voar até Belgrado, na Sérvia, você atravessar a Sim, Europa inteira. sim, Então, a sim. gente tem uma noção de quão diferente é o país, o nosso país, Brasil, né? Um Sim. continente na América do Sul. E quando você sai de Manaus, por exemplo, para São Paulo num voo direto, para o Rio num voo direto, você pega aí 4 horas de voo. Hoje a gente tem voo direto conectando Manaus e Recife também, que é um voo de 3 horas e 45 minutos de voo. E a única conexão com o Nordeste? Com o Nordeste nós temos dois voos diretos para Recife e dois voos diretos para Fortaleza, diário, Sim. esses voos, entendeu? Que conecta. O Manauara gosta muito de praia. Então, as férias, os feriados prolongados, o Manauara gosta muito de curtir o Nordeste. E para quem pode, dá aquela fugidinha para os Estados Unidos, para o Caribe, que também se torna uma viagem de 5 horas e meia, você está em Miami no voo direto. E é interessante colocar essa dinâmica de voos dentro do Brasil, que quando a gente vai para Manaus e você conversa com o manauara, ele não conhece o sul do Brasil. E aqui, da mesma forma, você conversa com o sulista, quem aqui já foi para Manaus? É raro se encontrar alguém que foi. Sim, é raro. É raro. Por quê? Porque é caro, Sim, primeiramente, né? O Brasil ainda é um país caro para se viajar dentro, e porque as pessoas é, realmente elas talvez até não se interessam por desconhecer, né? Por ignorância. eu acho que essa falta de interesse do brasileiro é importante frisar. Conhecer a região amazônica ou conhecer o norte do Brasil, independente dessa logística, dessas conexões longas e demoradas, mas que hoje até se tem de uma forma mais prática, e você precisa explorar mais isso. A região norte como um todo, entre Manaus, Belém, Rondônia, Boa Vista, o Acre, tem muitos atrativos para você conhecer, inclusive não só essa parte indígena, mas a gastronomia que a gente falou agora, mais os pontos turísticos, mais algo do nativo, da biodiversidade, da floresta em si. Então eu acho que às vezes o brasileiro ele quer conhecer o mundo, mas ele não conhece nem o teu próprio país. Uhum. Ele não conhece nem o Brasil. O que cada lugar e cada região do nosso Brasil tem de lugares lindos para conhecer. Com certeza, com certeza. E isso é tão verdade que o americano, o europeu, ele conhece mais do Brasil do que o próprio brasileiro. Sim, Eu muito. conheci vários gringos aí, né? A gente fala nessas minhas viagens pelo mundo, que quando a pessoa vem pro Brasil, você fala, o que você conheceu no Brasil? Pô, teve um gringo que eu fiquei até com vergonha. Ele falou assim, pô, eu conheci Jalapão, eu conheci Manaus, eu conheci Salvador, Foz do Iguaçu. Pô, eu Sim, falei, o cara conhece sim. tanto igual eu, ou mais ainda. E o mais interessante é que, às vezes, antes da pandemia, se focava muito no turista internacional na região amazônica como um todo. Porque quando você fala para o turista internacional, como nós começamos no início do podcast, a falar da região amazônica, o turista fica maravilhado com tudo que ele vê na floresta amazônica, no nativo, nos índios, na Vitória Régia, no Encontro das Águas. Então ele foca muito nisso. O brasileiro não foca muito nisso. Com a pandemia, essa cultura
tem mudado um pouco mais esse foco. E o brasileiro hoje já se sente mais interessado em conhecer a região amazônica, conhecer Manaus, e você vai ver que você tem tantos atrativos e você volta de uma outra forma, com uma outra imagem da região. Com certeza. Eu tenho uma outra pergunta aqui no nosso script. A gente está gravando esse episódio agora, nesse momento que está tendo o G20 aqui no Brasil. E o primeiro presidente americano que se tem conhecimento, que a mídia relatou, que Sim, foi para a Amazônia, que foi para Manaus, foi o presidente Biden. E ele anunciou lá que vai fazer uma doação milionária para o fundo da Amazônia. O que você pode falar para nós? O que isso significa para a região? Você pode explicar um pouquinho como é que os países enxergam? Tem outras ONGs, né, que até há muitas críticas, ONGs da Noruega, da Alemanha, que investem dinheiro na Amazônia. E aí alguns países, né, fazendo essa geopolítica toda, essa interligação de assuntos, para a Amazônia do mundo, a Amazônia do Brasil, e muitos países enxergam realmente a Amazônia como um local estratégico, né? Como é que você enxerga tudo isso, essa questão de Fundo Amazônia, o que isso impacta no turismo da região? o Fundo da Amazônia, né, é uma iniciativa de apoio ao meio ambiente como um todo. Então, é fato que, se esse investimento sugerido pelo presidente dos Estados Unidos, agora na última visita, passando por Manaus, isso realmente acontecer, isso vai prevenir, monitorar e combater o desmatamento como um todo, né? Porque, como você mesmo acabou de dizer, quando se fala em floresta amazônica, como se fala da Amazônia, então se foca muito nesse desmatamento que vem ocorrendo ano após ano, né? Esse ano mesmo a gente teve aí com a questão das fumaças, da questão do clima, entendeu? Dessa mudança toda que vem ocorrendo no clima a nível mundial, Manaus foi muito afetado, né? Se é criminoso ou não, cabe os órgãos e os governos administrarem e analisarem isso. Mas a população, por sinal, em Manaus sofreu bastante com essas queimadas esse ano. De forma muito intensa, você tinha muita dificuldade até para respirar, sem falar dos aeroportos da região, que por várias vezes tiveram que ser fechados sem condições mínimas para pouso e decolagem. Regiões como Manaus, como Rondônia, como Acre, então enfrentou bastante isso. Revertendo esse valor investido para o turismo, todo mundo ganha, porque Manaus passa a ter mais visibilidade, passa a ser mais reconhecida como uma metrópole, passa a trazer mais o turista internacional para a região amazônica e acaba sendo muito mais valorizada para a região indígena como um todo, para a parte cultural, para a biodiversidade da região, para a parte sustentável. Então, Manaus ganha muito mais do que perde. A gente só quer que realmente isso seja analisado entre os órgãos de uma forma geral, que ninguém está aqui para falar de política, certo? Mas a gente precisa frisar que Manaus precisa ser visto de uma outra maneira. Da mesma maneira que a floresta amazônica como um todo, ela é vista lá fora, com esse apoio todo desse fundo de investimento. Perfeito, Graco, dado o recado, uma informação, uma resposta bem completa sua. Sim, Eu tenho uma pergunta off do script aqui que eu quero te fazer. Hoje, de alguns anos para cá, 123 milhas, Max Milhas, teve todo esse escândalo da 123, muita gente perdeu dinheiro. As pessoas, algumas, evitam contratar empresas de viagens, agências de viagens, porque elas acham que elas podem fazer por si só. Mas nós vemos muitas pessoas perdendo dinheiro sim, por falta de experiência, vai lá acha um preço mais barato do que a da agência e acha que pode comprar, aí não vê que o tempo de escala é de meia hora, porque as escalas não são vinculadas, perde voo, não tem para quem recorrer, chega no país, esquece da vacina da febre amarela, não entra, não embarca. Então é uma série de problemas que as pessoas pensam que só vão economizar e acaba sendo uma economia que ela não existe, ela vai pagar mais caro ainda, sim, sim. porque ela acha que ela pode fazer sozinha, porque quando vem na internet isso facilitou. O que você orienta a pessoa que queira comprar uma passagem aérea internacional dentro do Brasil, que vai precisar de um pacote,
por que ela deve procurar uma agência de viagens e não fazer por si só? Eu acho que existe duas questões muito importantes aí, né? Quem não compra com agência de viagem está muito focada no preço e busca muito preço sem saber que resultado esse preço vai te entregar. Se vai ser de forma positiva, legal, deu certo. É o caso da concorrência que você acabou de citar aí. Por vários fatores, se gerou promoções que não pensou, não se preocupou com a demanda de pessoas que iriam comprar ou iriam procurar essa promoção. Quando ela viu que muita gente comprou mais do que ela tinha para oferecer, o que foi que aconteceu? Ah, você pode ter viajado, eu posso ter viajado, outra pessoa pode ter viajado, mas chegou um ponto que nem todo mundo conseguiu viajar. A pirâmide desmoronou. A pirâmide desmoronou. E o segundo ponto é achar sempre que comprar com agência de viagens eu vou pagar mais caro. Mas vou pagar mais caro em que sentido? Tu vai ter suporte, tu vai ter assessoria, o valor pode estar igual, pode estar mais barato, pode mais caro, mas vai depender do que você quer. A Graco Viagens, por exemplo, eu procuro sempre focar no pacote personalizado. O que é o pacote personalizado? Eu vou montar a viagem em cima daquilo que você quer, que você deseja. Então eu canso de dizer, eu não vendo viagens, eu vendo experiências. E quando eu vendo experiência, eu vou trabalhar com o teu sonho, com aquilo que você quer. Já pensou você comprar um pacote pela internet, te programar, chegar o dia da tua viagem, tu chegar no aeroporto e a tua passagem não existir? Ou chegar lá naquele hotel que não tem reserva? Tu vai ligar para quem? Para a internet? Tu sabe que tu não vai conseguir. O máximo que tu vai conseguir é mandar um e-mail sem resposta e depois entrar num saque, ou num Reclame Aqui, ou procurar teus direitos. Que lá no final, se você analisar, as tuas letrinhas você não observou que o direito que você não tem é o quê? Não tem direito ao crédito, não tem direito ao reembolso, não tem direito ao suporte. Então eu acho que hoje, quando se fala em viagem, que mexe com o teu sonho, que é aquela experiência que você tanto sonhou com tua família, ou sozinho, ou casal, entrega isso para uma empresa que possa te dar suporte, possa te dar assessoria e possa entregar aquilo que você quer realizar. Então hoje é um mito de dizer, Graco, a passagem está esse valor, eu estou comprando com 50% mais barato. Não existe. As empresas de milhas podem até ofertar algo mais barato por conta de um trabalho de milhas, que quando se falava em milhas, falava em quê? Eu ter um custo-benefício para mim como proprietário de milhas, Uhum. não para o comércio todo que se gerou. Até porque há muitos óbices e obstáculos para você vender e transferir milhas hoje. Total. Então, talvez eu, como proprietário das milhas, para mim eu vou emitir uma boa promoção, Total. mas se eu for passar minhas milhas para um terceiro, e essa pessoa já não vai ter o mesmo benefício, né? Além de não ter o mesmo benefício, ele até pode agregar comprando uma passagem de milha mais barata, mas o benefício é seu. É você que tem um plano de fidelidade na companhia aérea que você voa, ou no teu cartão de crédito que vai te dar benefícios de sala VIP, de premiação, ou de bônus, ou de upgrade. Não é para o cara que está comprando. O que o cara que está comprando ganha é só o preço, mas os benefícios é teu. Então, assim, o cliente acha que ele vai comprar mais barato, mas ele está comprando mais barato de uma outra pessoa e está dando benefício para outra pessoa. Não é ele que Exatamente. vai usar a sala VIP, não é ele que vai ter o bônus do cartão de crédito. Se ele vai ter tudo isso, é melhor ele tirar um cartão de crédito com um bônus para ele ter uma credibilidade e um custo-benefício. Então, é algo que precisa se avaliar bastante. Comprar na agência de viagem não é caro. Com o suporte, assessoria e o planejamento que você faz, vale muito mais a pena pela segurança daquilo que você está contratando. Aproveitando, já chegando no final do nosso episódio, já passou aí 45 minutos, né, de uma boa conversa. Marketing do convidado, aproveitar para você divulgar a sua empresa, seu Instagram, site, essa experiência no mercado que você proporciona para o cliente e a segurança de ele estar comprando com uma boa empresa de viagem. A Graco Viagens é uma empresa 100% online. Quem quer nos encontrar, quem quer falar com a Graco Viagens é o @Graco Viagens, Graco com 2C, Viagens plural. Lá você vai ter um link da bio, vai ter acesso a todos os nossos consultores, que vai pesquisar a tua viagem, que vai montar o teu pacote personalizado, que vai te dar assessoria de visto americano, que vai montar teu ingresso. Ah, Graco, tu só vende pacote? Não.
A nossa agência de viagens te vende tudo de viagens que você procurar. Quer o pacote, a gente vai personalizar. Quer só a passagem aérea, quer a hospedagem, quer o passeio, quer o ingresso, quer o receptivo, quer a assessoria de visto americano, a gente vai te dar todo o suporte. A nossa intenção é fazer com que você realize tua experiência e ela torne inesquecível, para que você não tenha problema com nenhum tipo de serviço e produto que você adquiriu na Graco Viagens. Vocês fazem o mundo todo, Brasil todo. O Fazemos camarada que quer pro Japão, Fazemos o mundo todo, fazemos o Brasil todo, de acordo com como você precisar. Inclusive agora, próximo de Black Friday, a gente tem excelente pacote, excelentes descontos. Parcelamos em até 15 vezes no cartão, em até 12 vezes no boleto, que é justamente para você não deixar de viajar. e algo que chama atenção na sua empresa e que o proprietário da empresa ele está à disposição do cliente, que é o Com próprio nome dele, é o nome da certeza, empresa. com Né? certeza. Eu próprio sou Graco, posso em alguns momentos atender você ou não atender, vai depender em que consultor te atender ou cair essa tua ligação ou cair esse teu chamado, mas com certeza, se precisar falar com o Graco, eu vou estar à disposição para te fazer você viajar. Muito obrigado, Graco, pela tua vinda aqui no Pod Viagem. Foi uma satisfação receber você aqui e bater esse papo aí sobre Manaus, sobre a Amazônia, Com sobre o certeza. turismo no Brasil e no mundo. Eu que agradeço mais uma vez, espero em breve rever vocês todos conhecendo Manaus, conhecendo a Amazônia, conhecendo o Festival de Parintins, conhecendo os atrativos que a região tem para mostrar de melhor para vocês. Obrigado, viu? Esse foi mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora e dá uma força pro Pod Viagem. Valeu, galera. Até a próxima.